Oi, amiga, bom dia. Bom dia. Vou aqui fazer uns testes aqui. Eu também estava vendo aqui porque eu quase não uso isso aqui. Tá aí gripada ainda? Eu não sei o que é isso, não. É, eu fiquei boa, aí voltou. Tô com medo é de não ter sido Covid. Mas ainda tá pouca, né, a circulação. Uhum. Rafa, é a gente que põe o vídeo ou são vocês? Sou eu que vou colocar o vídeo. Eu tô até aqui vendo como é que eu coloco com o som já. Ah, tá. Bom dia. Oi, Camila, bom dia. Bom dia. Oi, Rafa. Bom dia. Camila, eu não sei se tu vai ligar o nome à pessoa, mas eu falei já contigo sobre o professor Arkmans. Guria, que Sou eu. legal! Que legal te ver aqui. Eu, Aham. eu O que conversei que com deu? ele, deu certo. Eu devo ir no meio do ano que vem. Que É, máximo! é, Nem, tu pronto. nem sabe, eu defendi agora a minha tese, né? Agora sou Foi? doutora. E ele Hum, participou, só que foi em português, ele ficou até o fim, guria. E aí, às vezes, eu chamava ele, explicava o que estava acontecendo. Ele, assim, ele é uma pessoa, além de um excelente pesquisador, né? Muito humana, assim, sabe? Tu vai adorar trabalhar com ele. sim. Que bom. E bem feliz.
Quando eu for mais para frente, eu vou falar contigo de novo para tu me dar algumas dicas aí de lá, alguma coisa assim. Pode falar que tu me conhece, que a gente tem uma relação mais próxima agora até por conta da tese, sabe? Uhum, E aí, a gente sempre teve, ele sempre foi super aberto, mas eu gostei que a gente continuou o contato. Ele faz muitas pontes, assim, é muito acessível, sabe? Tu vai adorar. uhum. Só me chamar, tô à disposição. Tá Hum, certo, obrigada. imagina. E parabéns, né? Parabéns às duas pela defesa da tese e a Rafa, que eu estou sabendo aqui de primeira mão. Ô, amiga, e é o que é? Canadá, Austrália? É na Holanda. Ah, é na Holanda? É, Massa. Aí tu tá indo em julho. eu vou em setembro para ir. O, a bolsa é para ir a partir de setembro. Vão ser 10 Massa, meses. amiga. Aí foi a professora te ajudou, intermediou? Não, eu já tinha ideia, já tinha falado antes com ele assim. Aí a Camila, eu soube que a Camila tinha ido com ele. Aí eu também estava conversando com a professora, ela estava vendo meu projeto e tal. Aí eu mandei para ele, a gente teve algumas conversas, ele me deu alguns feedbacks e tal. Aí, só que estava muito em cima, mas não, for mais para frente. Aí quando, né, foi agora, vai setembro. Aí sabe, Ai, pode ir em que setembro eu consigo massa. receber. Um ano, né, Rafa? 10 meses, é. Arrasou. E É é isso bom, aí. viu? Eu peguei 7 e já no terceiro ano ali de doutorado, né? Eu achei muito pouco. Porque quando. Enfim, todo o processo, né? Depende da etapa que tu tá, da Uhum, tese. E, enfim, é muito bom. E aí eu acho que 10 meses é o ideal. Até assim, quanto mais, melhor. Em sim. termos de pesquisa, até para o trabalho com orientador estrangeiro, sabe? Bom dia, Cíntia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vocês me ouviram bem? Bom dia. Sim, sim, estamos Ah, ouvindo bem. perfeito. Obrigada.
Meninas, são 8h30 agora, mas tanto a professora Simone não chegou ainda, como a que vai representar o artigo sobre habilidade e competência. Vamos esperar mais uns 5 minutinhos, qualquer coisa a gente dá início. Só vocês me escutam bem? Eu tô na internet da empresa, às vezes pode dar uma quebradinha, daí só me acionem, tá bom? Por favor. Bom dia. Bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom dia, professora Simone. Professora, só está faltando um representante do artigo de habilidade e competências. A senhora já quer dar início? Certo, vamos dando início então, né, para ir respeitando o tempo e a gente, né, conseguir terminar aqui dentro do previsto. Então, bom dia. Primeiramente, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu sou a professora Cimeia Azevedo, aqui com o apoio da Rafaela, né, e junto com a apresentação de vocês, a gente hoje vai fazer essa mediação, né, e a intenção aqui é que vocês participem e façam as colocações, né, que vocês acharem pertinentes e as colaborações também. Eu participo do CMEAD já algumas edições, né, e é um prazer estar aqui nessa edição especial de 25 anos. Me apresentando rapidamente, e aí depois vocês também podem se apresentando conforme for fazendo as apresentações dos trabalhos, né? Eu sou mestre em administração pela PUC São Paulo, doutoranda pelo Mackenzie também em administração, e atualmente eu sou professora de algumas escolas de negócios aqui de São Paulo, vinculadas à FIA, a São Paulo, e 2 MBAs aqui da USP mesmo, sendo um da USP Leste. Logo mais eu vou compartilhar aqui pelo chat um link para referente à avaliação da sessão, então eu peço que ao final vocês façam essa avaliação, tá bom? Para colaborar aqui com os feedbacks para o evento. E, bem, eu acho que o representante que faltava entrou, creio eu, né? Eu vou passar a palavra para a Rafaela novamente, para ela já ir fazendo as chamadas para a gente seguir para as apresentações. E eu tinha comentado com a Rafaela um pouquinho antes, que a minha sugestão seria a gente fazer a sequência das apresentações dos trabalhos primeiro, e ao final fazer a sessão de perguntas seguindo a sequência das apresentações, que acho que a gente consegue aproveitar melhor e já fazer um encadeamento, né? Então, se todas concordarem, né? Se todos concordarem, a gente pode seguir dessa forma, tá bom? Volto a palavra, então, para a Rafaela, para a gente começar aí as chamadas dos trabalhos. E se você quiser se apresentar também, Rafaela, por favor. Pronto, bom dia a todos, eu sou a Rafaela, sou aluna, sou mestre e doutoranda em administração pela Universidade Federal do Ceará, e hoje eu estou aqui ajudando como debatedora aqui da sessão. Também vou estar apresentando um artigo juntamente com a minha colega Valéria,
O último artigo é de nossa autoria. É só uma dúvida. Leonardo, tu é o autor do artigo das indústrias plásticas ou tu está só assistindo? Não, eu entrei somente para assistir. Entrei Tá para assistir aqui. a sessão. Então, pronto. Ainda está faltando um aqui. A gente vai dar início. Eu vou passar agora o vídeo, que é o vídeo da Cíntia, né? Com alunos do bacharelado de administração, sobre gênero. E aí, depois a gente vai dando encaminhamento. Eu vou dar o play, eu só queria que vocês me avisassem se está com áudio ou não. Hum. Eu não tô ouvindo. Eu acho que é. Não. Não sei se já tá falando. Tá ouvindo? Ainda não, também. Ainda não. Vocês estão ouvindo ainda não? Ainda não. Assim É. que você abre, tem uma opção no Zoom, se eu não me engano, de compartilhar áudio do computador. Antes de fazer o compartilhamento da tela, vê se o seu está habilitado, que às vezes é ele que não deixa acontecer. Dá uma verificadinha. Senão a gente tenta de outro jeito. Acho que agora vai. Estão ouvindo? Ainda não, Rafa. Mas ele tá pausado, viu? O vídeo está pausado também, pode ser por isso que a gente não conseguiu ouvir, pode ser que o problema foi resolvido, né, e a gente ainda não conseguiu por Não, isso. o vídeo. Deixa eu tô... Para a gente tá a tela do YouTube com o vídeo pausado. É porque eu reiniciei o vídeo aqui, mas ele não. Eu vou colocar aqui o link para vocês. Se vocês. Aí eu vou ver. Vocês podem ir assistindo enquanto eu vejo aqui.
com base no cenário atual, tendo em vista que as mulheres buscam uma emancipação no mercado Agora de nós trabalho escutamos. e uma Pronto. remuneração. Então, deixa eu colocar aqui. Era só uma configuração. Já está rodando, Rafaela? Tá, sim. Para mim ficou pausado, mas sem problema. Se estiver rodando para vocês, Para mim tá pausado também. Para mim também aqui. Olá, eu sou Cíntia Soares. Agora sim. Bom, nós iniciamos o trabalho trazendo uma contextualização. Olá, eu sou Cíntia Soares. É sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho. Nós trazemos posteriormente o objetivo desse artigo, que seria analisar as relações de gênero no mercado de trabalho, identificar as possíveis desigualdades entre estudantes do curso de bacharelado em administração de uma instituição federal de ensino de Minas Gerais que já estão inseridos no mercado de trabalho. Nós embasamos a justificativa com base no cenário atual, tendo em vista que as mulheres buscam a emancipação no mercado de trabalho e uma remuneração igualitária em relação ao homem, e a gente percebe que são fatos que ainda apresentam alguma discrepância. E trazemos também a questão da gestão da diversidade, que é algo que as empresas, cada vez mais buscam aí espaços plurais. E o quanto é isso importante, quando a gente trata da inserção da mulher nesse mercado de trabalho. Para embasar nosso trabalho, nós trazemos 2 tópicos para o nosso referencial teórico, sendo o primeiro a inserção e evolução da mulher no mercado de trabalho, onde nós buscamos trazer algumas fases que as mulheres passaram para chegar onde estão, conflitos, dificuldades, os avanços também que nós tivemos ao longo dos anos, e colocamos também em discussão casos como a maternidade, o quanto a gravidez pode influenciar a mulher no mercado de trabalho. Já no tópico diferenças salariais entre homens e mulheres, a importância da igualdade salarial para um trabalho de igual valor, nós trazemos alguns dados sobre o que é essa discriminação e alguns dados também sobre como que está essa situação dentro do nosso país, principalmente. Bom, passando para a metodologia, nós temos um trabalho qualitativo, descritivo, realizado através de um estudo de caso, onde utilizamos um questionário semi-estruturado. Esse questionário foi direcionado para alunos de ambos os sexos que cursam administração nessa instituição de ensino federal e que eram atuantes no mercado de trabalho. A análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo e nós contamos com a participação de 67 alunos nessa pesquisa. Trazendo um pouquinho então dos resultados. A gente sabe que é um vídeo curto, então eu vou tentar trazer os principais pontos para vocês e eu espero que vocês depois consigam ler o trabalho na íntegra para ver todos os detalhes de cada um dos tópicos. Mas, em suma, na parte da caracterização dos sujeitos de pesquisa, nós tentamos, de fato, entender quem que eram os participantes dessa pesquisa. Eram mais do sexo feminino? Eram mais do sexo masculino? Qual era a idade?
maioria são solteiros ou não? A gente tem outro estado civil predominante? Eles já têm filhos, para a gente entender se essa percepção, né, dos filhos vai impactar no que eles entendem como a atuação da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente teve aqui, em suma, a maioria dos respondentes do sexo feminino, de 19 a 24 anos, solteiros e sem filhos. A parte de características profissionais, nós tentamos abordar a questão da atuação, quais que são as principais áreas que esses alunos atuavam, qual que eram as faixas salariais que eles recebiam, existia alguma, né, relação entre essa atuação e a faixa salarial, entre homens e mulheres. Então, nós tentamos abordar questões deste tipo. E na parte de percepção dos entrevistados sobre questões de gênero no mercado de trabalho, nós tentamos abordar na percepção deles. Há vagas já direcionadas? Há elementos discriminatórios dentro dessas vagas? Como que está a proporção de homens e mulheres nas empresas que eles atuavam? Como que eles veem as mulheres em cargos de liderança? É algo que está comum ou não? A gente ainda precisa avançar. E também abordamos a questão da sobrecarga dos serviços domésticos, se isso impacta igualmente homens e mulheres. Bom, então, com base em todos esses apontamentos apresentados, nós trouxemos aqui alguns pontos para as nossas considerações finais, né, pontos para discussão. Então, a trajetória das mulheres no mercado de trabalho, suas lutas, as conquistas que hoje fazem parte de leis que vão assegurando direitos iguais entre homens e mulheres, entre atividades e cargos ocupados por ambos. Então, é algo que é latente e que nós ainda precisamos fazer com que isso seja de fato cumprido, né, dentro das empresas. A questão de desigualdade e preconceitos que ainda existe com relação às mulheres, principalmente em cargos de liderança. Quando a gente percebe aí grandes empresas, né, a gente pode perceber que ainda existe essas desigualdades em grandes e até mesmo pequenas empresas, e essa é uma percepção que foi tida no trabalho. A questão de que mesmo com maior qualificação, as mulheres ainda perpassam por essa questão da diferença salarial, ainda é algo que existe. E as mulheres, né, aqui eu me incluo, nós mulheres estamos buscando essa superação diante de todos esses obstáculos que são encontrados, para que a gente, de fato, estejamos em igualdade no mercado de trabalho com os homens. E para isso é necessário também uma mudança de paradigma por parte das empresas. Nós vemos que já temos avançado muito, né, como eu comentei, a questão da gestão da diversidade. Ela vem crescendo e vem ganhando espaço dentro das organizações, e isso é muito importante para que nós consigamos chegar a ter esse reconhecimento, né, e que possamos ser reconhecidos pela competência, pelo trabalho que nós executamos e por tudo que a gente tem contribuído aí para a sociedade enquanto força de trabalho. Aqui estão nossas referências. Bom. E é isso, gostaria de agradecer a todos pela atenção, convidá-los para participar com a gente na discussão, na apresentação do congresso, e aí estão meus contatos, eu fico à disposição. Um abraço a todos. Muito bom. Agora, para a gente dar continuidade, eu vou colocar aqui a apresentação da Camila, né? Acho que agora o áudio está... Oi, ainda não estou te ouvindo. Tem alguém que não está ouvindo? O vídeo está pausado por enquanto na minha tela.
interdependentes. Esse ecossistema ele é formado pela interação entre atores, no qual tem o indivíduo no sul do Brasil. A problemática de pesquisa ela emerge da observância de que carreiras e cidades estão inerentemente relacionadas. E essa relação ela é pouco explorada nos estudos de carreira, que geralmente tomam o contexto das cidades como algo dado e não adentram nas especificidades dessa relação que podem trazer algumas particularidades para as carreiras. Além disso, é observado um gap de estudos de carreira que enfatizam elementos contextuais. A grande maioria dos estudos é muito centrada na ação individual, sem olhar para esses outros elementos. Então, esse artigo ele aproxima carreiras, cidades e contextos, articulando o objetivo de analisar empiricamente a influência das cidades enquanto contexto no desenvolvimento das carreiras, a partir da perspectiva de profissionais de turismo. Ao longo do artigo, nós sustentamos a argumentação de que a relação carreira-cidades é sistêmica, uma vez que se relacionam e se estruturam mutuamente. O referencial teórico tem por base a teoria de ecossistema de carreira, no qual entende as carreiras a partir de uma perspectiva sistêmica, como parte de um ecossistema composto por atores interativos interdependentes. Esse ecossistema ele é formado pela interação entre atores, no qual tem o indivíduo seu ator principal. Mas, no caso, o ator é toda entidade que participa do ecossistema, que de algum modo influencia a carreira individual, como organizações, instituições, associações, universidades, sistemas de ensino, sistema político, enfim, tudo aquilo que de algum modo influencia a construção individual das carreiras e se mostra interrelacionado a ela. Nós também partimos da premissa de que as cidades formam um ecossistema de carreira específicos conforme a atividade econômica considerada. No caso, como nós olhamos o turismo, esse ecossistema dentro da cidade ele vai assumir uma característica específica do turismo naquela cidade. E no caso, o turismo ele é intrínseco, né, ao contexto urbano, então essa relação é muito forte. Além disso, nós entendemos então que o ecossistema de carreira de turismo assume as características da cidade analisada. O método utilizado é de pesquisa narrativa com profissionais do turismo em Porto Alegre, uma capital na região sul do Brasil. Então, Porto Alegre ela foi escolhida também por ser uma cidade considerada sem turismo, né, muito focada no turismo de negócios e eventos, e não naquela ideia de turismo de sol e praia. E a perspectiva narrativa, ela permite uma ideia de passado, presente e futuro. No momento em que os entrevistados contam, né, as suas histórias, narram um evento específico, é possível capturar eventos do passado e como eles mobilizam isso no presente e perspectivas futuras. Então, nós partimos de uma questão geradora, que era pedir para o participante contar a sua história com Porto Alegre, com o turismo de Porto Alegre, e a partir do qual nós conseguimos identificar diversos atores que compõem esse ecossistema e que construíram esse ecossistema ao longo dos anos. A análise foi realizada por meio da técnica de análise temática de Huysmans, no qual nós identificamos 4 temas principais que emergiram das narrativas. E nós entendemos que esses temas, eles representam características do ecossistema de carreira e perspectivas do momento passado e presente e perspectivas futuras. Aqui nós temos uma imagem de como esse ecossistema de carreira que ela aparece nos artigos, de como esse ecossistema de carreira ele foi identificado e construído ao longo dos anos. Nós identificamos os principais atores, o que eles trazem para o ecossistema, como que eles interagem e os resultados dessas interações que geram contextos de carreira. Então, as 4 categorias identificadas, elas representam esses momentos do ecossistema que são resultados dessas interações. Então, aqui nós trazemos, né, os temas identificados. O primeiro deles é a construção da tradição do turismo de negócios e eventos. O que nós observamos? Que a geografia da cidade, que é localizada ao sul do Brasil, próximo a países da América do Sul, e próximo também de Santa Catarina, enfim, ela facilita turnês internacionais e também, né, fazer parte de turnês da região sul. Essa localização, ela privilegiou a realização de grandes eventos como a Copa do Mundo, Fórum Social Mundial, que foram importantes impulsionadores do desenvolvimento da infraestrutura da cidade e dos atrativos da cidade. Também é uma cidade que é sede de 2 grandes clubes de futebol que disputam torneios internacionais e recebem gente do país todo, enfim, de outros países do país todo. Além disso,
nós percebemos que esse foco em evento, ele traz pouco estímulo para outros segmentos de mercado, uma vez que uma cidade sem praia, né, não turística, como nós trazemos, ela acaba tendo algumas limitações para outros segmentos de mercado que não sejam relacionados ao turismo. Outra temática que surge como importante é a reestruturação da gestão pública. A gestão pública de Porto Alegre, ela é muito importante, aliás, de qualquer ecossistema de carreira de turismo, ela é muito importante porque o turismo está relacionado à cidade. Então, medidas da prefeitura, elas impactam não só a cidade como o turismo, e o turismo depende, né, de políticas públicas, depende do investimento na infraestrutura da cidade, então há uma relação muito forte entre turismo e a prefeitura da cidade. O que nós observamos? Que em Porto Alegre há uma falta de direcionamento estratégico contínuo para o turismo. Então, ele depende muito, ele não está na pauta, não é uma cidade considerada turística, não tem uma identidade turística, e por isso ele não tem uma pauta fixa nos governantes. Então, ele tem uma dependência partidária. Conforme o partido que assume, ele vai ter um viés específico, e isso dificulta a constituição de carreiras sustentáveis no turismo. Além disso, foi observada uma cultura de descontinuidade por conta dessa relação partidária, ou seja, no momento que assume um partido, ele acaba terminando o projeto dos partidos anteriores, então não tem uma continuidade. Também houve uma grande reestruturação da prefeitura, da estrutura pública do turismo, em que se perdeu o orçamento próprio, se perdeu gente, então perdeu força a questão da proposição de políticas públicas específicas para o turismo. Outra temática que emergiu foi o destaque do turismo nas regiões serranas e a desmobilização das redes de colaboração em Porto Alegre. O que se observou? Que falta articulação entre os atores para fortalecer o turismo. O turismo ele é composto por diferentes atividades econômicas que, para se fortalecer, precisam dessa integração, né? A hotelaria, agências de viagem, restaurantes, bares, e tudo isso deveria se articular em prol do turismo e não acontece. Em contrapartida, em cidades próximas, como Gramado e Canela, que são cidades serranas, muito próximas de Porto Alegre, com turismo super desenvolvido, profissionais acabam indo para lá e não ficando para trabalhar o turismo de Porto Alegre, e visitantes também vão para esses locais. Então, isso acaba empobrecendo a possibilidade de construir o campo do turismo aqui. Isso resulta em poucas oportunidades para atuação profissional, então é um turismo historicamente pouco desenvolvido, porque as pessoas vão para outros lugares mais aquecidos, e os poucos serviços que estão aqui turísticos, eles acabam sofrendo ampla concorrência e baixam o preço do serviço para conseguir mais clientes. E isso acaba fomentando um contexto de precarização do trabalho. Outro fator interessante que emergiu das narrativas foi a pandemia como impulsionadora de mudanças estruturais. Essa é uma visão mais atual do turismo, que ele sofreu algumas modificações. Como a base eram os eventos, eles foram interrompidos na pandemia, houve uma ressignificação. No caso, houve grandes demissões por parte das pessoas, principalmente profissionais da linha de frente do turismo. Esse foi um impacto bastante negativo da pandemia, mas, por outro lado, houve uma ressignificação, porque no momento que as pessoas ficaram em casa, ficaram em Porto Alegre, não foram para outros locais, os residentes da cidade acabaram usufruindo de serviços que antes eram unicamente para turistas, ou muito. Isso acabou motivando a emergência de outros segmentos turísticos, caracterizados do turismo receptivo, como caminhadas históricas pela cidade, que são para visitantes, mas também estão sendo usufruídos pelo público de Porto Alegre. O turismo de Porto Alegre ele acabou sendo ressignificado também para os visitantes que não conheciam a cidade. Foi um desdobramento da pandemia. E, por conclusão, então, nós identificamos que a dinâmica do ecossistema de carreira é resultado das interações dos atores com a cidade, ou seja, os movimentos no ecossistema, eles têm relação com a cidade, o que demonstra que a cidade é um contexto relevante na construção das carreiras. Que a gestão pública é um ator central no ecossistema de carreira do turismo, ou seja, quando há uma disfuncionalidade na gestão pública, todos os atores a sentem de alguma forma. A sustentabilidade do ecossistema não envolve um rígido status quo, mas está na capacidade de ajuste e adaptações que moldam e reconfiguram as relações dos atores ao longo do tempo, que são vivas e aprendem por meio das interações. Isso significa que o ecossistema ele se mantém por meio dos ajustes, né? Tem ciclos menos sustentáveis, como quando tem alguma disfuncionalidade na prefeitura, e ciclos mais sustentáveis, como quando tem um grande evento, e todos esses momentos eles vão se equilibrando de alguma forma.
Então, as contribuições é que o estudo atende ao gap de estudos contextuais que abordem a construção das carreiras, e também ele permite implicações práticas no momento que ele diagnostica certas configurações, permitindo futuros movimentos e intervenções para modificar o cenário ou propor iniciativas que fomentem a sustentabilidade das carreiras. Aqui são algumas referências que nós utilizamos. Muito obrigada e permaneço à disposição. Pronto, agora a gente, acho que a Eveline, né, do trabalho sobre habilidades e competências. É isso, Eveline? Tu tá só assistindo ou tu tá com algum artigo? Oi, Rafaela, não tô só assistindo. Tá Oi, certo. Cimeia, tudo bom? Eu tô só assistindo, eu tô de suporte aqui do SEMEAD, tá? Tá ótimo. Professora, eu vou passar o vídeo mesmo assim, mesmo não tendo nenhum representante. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês no SEMEAD, apresentando o nosso trabalho, habilidades e competências necessárias para a inserção dos jovens trabalhadores no segmento das indústrias plásticas de Orleans. Esse trabalho foi realizado pela Simone, Marcelo, Stephanie, que sou eu, Tiago e Ivone, todos da Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Então, com uma breve contextualização, a gente tem que a era digital e tecnológica está sempre mudando, sempre exigindo muito das pessoas, né, para trabalhar lá. Então, sempre tem as exigências de habilidades e competências específicas para a inserção dos jovens no mundo do trabalho. E o tema ele vem de encontro com a necessidade atual e emergente. Quanto mais tecnologia, mais exigência, mais competitividade, enfim. A gente tem, então, como pergunta de pesquisa, como formar as habilidades e competências necessárias demandadas para a exerção dos jovens trabalhadores pelo segmento das indústrias plásticas de Orleans. E o objetivo geral é identificar as habilidades e competências necessárias para a inserção dos jovens trabalhadores no segmento das indústrias plásticas de Orleans para a proposição de qualificação profissional. A gente tem como referencial teórico, brevemente, que o segmento de plástico ele é um segmento que emprega muito no Brasil, inclusive o de Santa Catarina, está no índice de segundo lugar de empregabilidade, porém também tem muitas exigências específicas que às vezes há dificuldade, né, para conseguirem serem preenchidas essas vagas. Então, as habilidades e competências, a competência vem por meio do conhecimento e gera autonomia de decisão e ação. Pode-se associar assim a competência com um conjunto de saberes, como por exemplo o saber agir, o saber mobilizar recurso, engajar-se. Os conhecimentos adquiridos na trajetória de vida, na escola, na comunidade, na universidade, elas auxiliam muito, porém, algumas atividades precisam de conhecimentos específicos. A habilidade ela refere-se ao saber como fazer algo ou a capacidade de um indivíduo fazer uso produtivo do conhecimento a partir de conhecimentos armazenados em sua memória e utilizados em uma ação. O desempenho competente possui valor tanto para a pessoa que o produz quanto para a organização em que ela trabalha. Quanto ao nosso método, então ele foi feito uma pesquisa exploratória, com abordagem qualitativa, com coleta de dados bibliográfica, documental e também entrevista. Então, a gente fez uma análise de conteúdo, né, com as entrevistas. É feito assim, uma tabela para ver quais as respostas que mais aparecem, que são mais frequentes, né, para conseguir fazer a análise. Então, a gente tem, por exemplo, ali E1, E2, etc. Eles citaram comprometimento, proatividade, escolaridade como competência necessária, também comprometimento, conhecimento
com uma competência frágil, e assim a gente vai analisando item por item que responda à questão problema, né? E objetivo. A gente tem, então, os apontamentos das pesquisas bibliográficas, elas trazem habilidades e competências como palavras primordiais, né? São as que mais aparecem para o sucesso das empresas. Foram obtidas 30 respostas diferentes, porém 3 foram as que mais apareceram, as mais frequentes, mais citadas, né? Que foi comprometimento, produtividade e conhecimento. Com a análise das entrevistas, várias competências foram identificadas, como comprometimento, proatividade, conhecimento básico, ensino médio, então, inovação, atitude, uma série de competências que foram citadas como relevantes para as pessoas que querem trabalhar nessas indústrias. Foi possível identificar nas entrevistas a ausência de profissionais comprometidos, proativos e formados na área que precisa para trabalhar nas indústrias. É possível observar a abertura de uma lacuna existente na falta de cursos de formação a serem implantados por entidades e órgãos responsáveis, né? Então é importante também essa questão dos governos e da sociedade civil, e também do setor produtivo, de implementar cursos que auxiliem nessa capacitação. Então, com base nessas respostas, foi feita uma proposta de formação de um curso com uma duração de 10 meses. A proposta do curso, então, ele visa capacitar os jovens para o mercado de trabalho que exige habilidades e competências para as indústrias de órgãos. E tem outros objetivos também em torno disso, né? Capacitar, executar atividades, experiência laboral, né? Preparar os jovens para essa experiência, etc. Então, ele é dividido em vários módulos, tem aí a carga horária, feita toda a proposta, né? Para poder auxiliar realmente que esses jovens possam ser capacitados exatamente com base no que foi identificado nas entrevistas, como dificuldade, né, como competências que faltam. Então, está aí o curso. E aí a gente tem como conclusão do trabalho que os objetivos propostos foram alcançados. Está cortadinho, né? Eles foram alcançados, pois fomentar o fortalecimento das habilidades e competências dos jovens de forma instruída, identificando suas habilidades e talentos, almejando suas realizações e aspirações pessoais, sociais e profissionais. O estudo ele trouxe como contribuição prática para a formação profissional dos jovens candidatos ao mundo do trabalho, apontando as carências em termos de competências. A pesquisa também contribui para fortalecer a discussão teórica acerca de competências essenciais para o mundo do trabalho e para a necessidade de atualização e capacitação profissional. Como limitações, a gente teve dificuldade no momento de selecionar as indústrias e também a acessibilidade dos responsáveis do setor de RH. Também recomenda-se para trabalhos futuros pesquisas relacionadas à necessidade do fortalecimento das habilidades e competências profissionais essenciais a um futuro voltado à tecnologia e inovação das indústrias de modo geral e especialmente as indústrias plásticas. A gente tem aí algumas das referências que foram utilizadas e é isso. Muito obrigada. Agora a gente vai para a última apresentação. Juntamente com a Rafaela e a professora doutora Ana Paula. Olá, eu sou a Valéria
Juntamente com a Rafaela e a professora doutora Ana Paula Pinho, da Universidade Federal do Ceará, desenvolvemos o artigo Eu Sou um Camaleão, desvendando a carreira proteana de profissionais da tecnologia da informação. No passado, não tão distante assim, os profissionais, eles desejavam servir às organizações por toda uma trajetória profissional. Mas o que percebe-se é que esse cenário ele sofreu bastante mudanças, né? E esses trabalhadores, eles não mais anseiam esse serviço às organizações. E sim, eles também esperam que essas organizações tendam a servir aos seus propósitos, né? Então, a perspectiva de carreira proteana, ela surge exatamente designando esses profissionais que deixam de lado essas estruturas organizacionais, digamos, tradicionais. O campo de carreira na área da TI, ele é caracterizado exatamente por se enquadrar com esses profissionais num modelo de carreira, digamos assim, autodirigido, né? E onde esses profissionais eles evidenciam aí as suas necessidades e os seus desejos individuais. Então, foi nesse contexto que delineou-se a pergunta de pesquisa, que é como se desenvolve a trajetória profissional de trabalhadores da tecnologia da informação a partir das dimensões de carreira proteana. Esse conceito de carreira proteana ele foi proposto por Hall na década de 70, em analogia à figura do deus Proteu, né, que possui a habilidade de mudar de forma de acordo com a sua conveniência. Então, essas pessoas que têm essa tendência à carreira proteana, elas possuem os seus próprios critérios de sucesso. Os conceitos compostos por Gubler et al., eles definiram uma conceitualização de duas dimensões, de orientação para valores, que possuem dois componentes, a identidade e ser orientado por valores, e a autodireção, que tem os componentes adaptabilidade e autodirecionamento. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de cunho interpretativista, onde utilizou-se entrevistas semi-estruturadas com 16 trabalhadores da área de TI e utilizou-se análise de conteúdo de Bardan. Sobre os resultados, o que podemos identificar a partir do componente identidade, que é da dimensão de orientação para valores, é que se verificou alguns aspectos bem pertinentes desse perfil de profissional, no qual eu vou elencar aqui alguns dos principais que emergiram com as entrevistas. Verificou que esses indivíduos, de uma maneira geral, eles possuem grandes ambições para o trabalho, onde o fator financeiro ele atua aí como um elemento importante no vínculo dessas pessoas com a empresa. Também se verificou que um sentido de vida é dado por esses profissionais ao trabalho deles, esse sentido ele é atrelado à satisfação que eles têm pelo trabalho que eles fazem. Observou-se também nos profissionais de TI um apego afetivo aos colegas de trabalho, né? O que revela um certo antagonismo entre essas tendências que esses profissionais têm de gostar de desenvolver uma atividade individual e o prazer que eles têm também de fazer parte de um grupo, né? O bem-estar que eles sentem de um convívio saudável. E outro elemento, né, que emergiu bastante forte quanto à identidade desses profissionais especificamente, foi a dinamicidade que eles tendem a desejar dentro da atividade que eles desempenham, né? Então, aspectos relativos a rotinas muito monótonas ou um trabalho que não seja motivador tendem a ser desvalorizados por esses profissionais. Já aspectos relativos à orientação por valores, da dimensão orientação para valores, que emergiu na fala das entrevistas desses profissionais, percebeu-se que eles valorizam muito um sentimento de sentirem-se realizados, né? Onde haja aí uma sensação de missão cumprida, né? E que eles também tendem a valorizar bastante o equilíbrio das atividades laborais deles com as prioridades pessoais. Então, eles tendem a adequarem-se mais a ambientes também que deem importância e que favoreçam a eles um trabalho flexível, né? Também percebeu-se que esses trabalhadores, eles
por mais que alguns já desejassem entrar para a faculdade de tecnologia, percebeu-se que alguns deles, a carreira na área de TI, ela aconteceu de uma forma não planejada. Essa carreira foi desenvolvida a partir de um crescimento livre. Já sobre a adaptabilidade, componente relativo à autodireção, percebeu-se no profissionais de TI a necessidade de constantes novos aprendizados, né? Um aspecto bem inerente à atividade que eles desenvolvem. Também emergiram fatores relativos à versatilidade, à necessidade de estarem sempre atualizados e também abertos a possíveis mudanças. Já fatores referentes a ser autodirigido, verificou-se a necessidade que esses profissionais têm de busca por novas experiências, né, e gostarem também de desafios, serem desafiados nesse trabalho, né. Também emergiram aspectos relativos à capacidade que esses profissionais têm de conciliar a atividade na área de tecnologia com a atuação em outras áreas também. Então, é importante destacar que aspectos relativos tanto à carreira tradicional como à organização tradicional também emergiram a partir da entrevista desse perfil de profissional, como, por exemplo, resistência a mudanças, busca por uma estabilidade na organização tradicional, problemas de gestão, burocratização de processos. Também é importante destacar que essa pesquisa encontrou componentes proteanos não somente nos profissionais aqui estudados, mas também nas organizações dos quais eles participam, como investimento da empresa em qualificação, ações dessas organizações que motivam, entre outros. Então, como uma das principais conclusões dessa pesquisa, além de termos encontrado componentes proteanos, não só nos profissionais, mas também nas organizações das quais eles participam, ainda foi possível perceber que, diferente do que a perspectiva de carreira proteana expõe, foi preciso essas organizações se adaptarem para não perderem esses profissionais. Trazendo aí estratégias de retenção para continuar com esses talentos dentro das organizações. Como agenda de pesquisa, a gente sugere aí que sejam realizadas outras pesquisas qualitativas, né, com outras categorias profissionais para analisar esse perfil proteano. E desde já aqui nossas referências e eu agradeço sua atenção. Perfeito, vídeos apresentados. Infelizmente, acho que um dos trabalhos, né, não tivemos representantes, mas a gente vai seguindo, então, com os comentários conforme a apresentação, tá bom? A gente começa, então, com o primeiro trabalho, que foi o da Cíntia, né? Primeiro, parabéns, né, pelo trabalho, parabéns pela exposição. E assim, o seu trabalho traz uma abordagem, né, bem interessante, alguns dados bem interessantes. Enquanto eu estava lendo, eu até me recordei de alguns dados que eu vi há um tempo atrás no site da OIT, exatamente sobre essa questão da diferença de salários, né, de homens e mulheres. E interessante perceber que, assim, na grande... É uma página bem interessante, se depois você conseguir dar uma olhada, até para, né, para futuras assimilações, aí acho que vale bastante a pena. É uma página bem interessante, porque, se eu não me engano, a última vez que eu acessei os dados, eles eram de 2017. Eu não sei se a gente já tem dados mais recentes, porque tem alguns países que têm, né, um pouco mais de dificuldade de divulgar alguns dados e tal. Mas era interessante que, assim, na grande maioria dos países, esse gap, ele é real, ele existe. E em pouquíssimos a gente está com uma equidade salarial, digamos assim, né? E na ocasião, eu lembro que o único país que eu me recordo, pelo menos, que estava equiparado e até um pouquinho a mais dentro da pesquisa foi a Argentina. Foi até interessante de ver isso. Mas, enfim, só título de curiosidade, né?
E acho que esses relatórios também, né, do Fórum Econômico Mundial, acho que tem algumas coisas, né, alguns materiais que podem ajudar bastante a gente, né? E aí, assim, trazendo aqui para o seu trabalho, e aí a gente também quer te ouvir e ouvir também mais perguntas ou colocações das colegas, eu queria te ouvir um pouco sobre a questão, assim, primeiro, né, de como que você construiu a abordagem, né? A gente, lendo o seu trabalho, né, você descreve que a abordagem foi através de redes sociais, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você, como que foi esse processo da coleta de pesquisas, né? Da coleta das informações e assim, e a sua percepção mesmo, né? Por exemplo, né, teve mais respondentes mulheres, você acha que teve algum fator de influência em relação às respostas? Teve alguma chamada para né, as pessoas colaborarem respondendo? Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente como que foi esse processo mesmo, né, da coleta das informações e já trazendo depois para os seus resultados alguns aspectos, né, que você acha que também é interessante ressaltar, né, porque às vezes na apresentação a gente fala um pouco mais rápido, né, mas se tem alguma coisa assim que você deixou que você também gostaria de evidenciar aqui para a gente agora. Perfeito. Bom dia, né, a todos novamente. Bom, esse trabalho, no início do vídeo, eu acredito que a gente não conseguiu ouvir, mas ele é fruto de um trabalho de conclusão de curso de uma aluna que foi orientada por mim e co-orientada pela outra autora do artigo. Então, assim, quando a aluna veio com essa temática, eu achei muito interessante, né, a área de recursos humanos é algo que eu sempre gostei de atuar. E aí a gente estava no período da pandemia, então a gente estava com aulas suspensas, mas a aluna não queria parar os trabalhos porque ela estava, né, pensando aí na questão da formatura e estava no último período, só faltava o TCC. Então, para a gente coletar os dados foi um pouco difícil porque os alunos não estavam tendo aulas, então acaba que não estava tendo aquela interação, né? Por isso que ela recorreu às redes sociais, às mídias sociais para conseguir os respondentes. Então, muito pelo período mesmo da aplicação da pesquisa. E assim, aí a rede de contatos, né? Um foi passando para o outro e ela conseguiu, né, uma quantidade considerável aí de respondentes. A principal dificuldade que eu tive enquanto orientação é que a aluna já tinha muito arraigado assim a sua percepção nesse cenário. Então, era assim, fazer ela descolar da percepção dela e analisar os dados como eles estavam ali postos. Então, essa foi um trabalho que a gente foi construindo justamente para ela não colocar a percepção dela nos resultados. E nós tivemos, né, mais respondentes mulheres, e isso acaba que também, quando a gente vai tratar lá nos resultados de cargos de liderança, nós tivemos mais mulheres em cargos de liderança que homens, mas, né, isso pode ter sido também por a gente ter mais respondentes mulheres, mas os resultados, né, alguns pontos, assim, que há de se ressaltar, são as questões de vagas, quando a gente perguntou para os alunos se eles já tinham visto vagas de trabalho que tinham algum item discriminatório, né, nós tivemos muitas respostas afirmativas, e aí, até um termo, né, que é utilizado da questão do favorecimento oculto, que muitas vezes as questões das vagas, né, favorecem, de certa forma, os homens em detrimento das mulheres, até pelas condições que as vagas exigem. Então, deu para ter essa percepção através das respostas do pessoal. A questão do salário também, a percepção dos alunos é que sim, que ainda existe essa desigualdade, né, nas empresas em que eles atuam. E essas vagas que especificam, né, a questão do gênero também tivemos um percentual aí bem alto de 90%. Outra questão também que foi evidenciada aí por esses alunos é a dupla rotina. O quanto que, quando a gente pega as respostas das mulheres, o quanto que elas entendem que é mais difícil conciliar, e quando a gente pega as respostas dos homens, percebe que eles não veem, né, essa dificuldade, até porque mesmo a gente vendo que tem avançado, ainda continua, né, a mulher com uma sobrecarga aí dessa dupla ou até tripla jornada, dependendo, né, da condição.
E a questão da liderança, a gente achou bem interessante, porque 42%, né, afirmaram aí que ainda vê mais homens em cargos de liderança, 37% mulheres, então está bem equilibrado, e 21% acreditam que há equivalência. Então, a gente já vê que vem avançado aí, né, considerando essa percepção dos alunos. E nas avaliações, né, que o pessoal fez do artigo, eu achei muito interessante, porque a gente não tinha atentado para isso também, para o público, né, que a gente também trabalhou com jovens trabalhadores, porque ali no nível da graduação, quando a gente pega aí a nossa faixa foi 19 a 24, então são elementos também que depois discutindo com a aluna, a gente pensou em trazer, né, um pouquinho desse conceito do mercado também dos jovens trabalhadores. Mas assim, se tiver ficado alguma dúvida também, continuo aqui à disposição para a gente ir discutindo. Um ponto interessante, né, que você falou é que às vezes, assim, eu faço orientação de trabalho também, e às vezes acontece, né, do aluno vir com uma proposta de pesquisa, mas assim, ele já desde o começo já vem com uma convicção, né, e querendo mostrar aquilo desde o início, né, então é realmente um trabalho de fazer primeiro a apresentação dos dados efetivamente para depois uma análise, né, e uma leitura do que aquilo realmente significa, né, mas um bom ponto. Mais algum comentário, alguma pergunta para o trabalho aqui da Cíntia? A gente pode seguir para o próximo, então, e eventualmente a gente faz alguns comentários ao final. O próximo é o trabalho da Camila, certo? É isso, né, Rafa? Certo. Bem, Camila, primeiramente, também parabéns pela apresentação, tá? Parabéns pelo trabalho. Acho que você trouxe um ponto bem interessante. Todos os trabalhos aqui, né, enquanto eu estava lendo, ali vendo as apresentações, acho que cada um leva a gente para um ponto de reflexão muito, muito interessante, muito legal, assim, né, dentro aqui do tema carreiras, né, e cada um pega um ponto que acho que é bem, bem bacana da gente pensar. Um dos pontos que o seu, claro, né, da temática de ser bem relacionado aí a questões da cidade, do turismo, né, foi essa questão da abordagem contextual, e que é fato, assim, a grande maioria dos trabalhos, né, de carreira a gente vê muito centrado no indivíduo, nas escolhas pessoais, mas sem pegar tanto a questão do contexto, né, eu acho que você você achou um gap bem legal de literatura aí. E aí, assim, né, da mesma maneira, eu queria que você contextualizasse um pouco para a gente. É um trabalho, no começo você fala, né, que é um trabalho que é parte do doutoramento, né? Eu queria que você falasse mais ou menos como que qual que foi a sua ideia inteira, se o trabalho está finalizado, se não está, enfim, só para a gente ter esse cenário. E assim, pensando também um pouco mais nos próprios achados do seu trabalho, você fala bastante ali sobre as questões pensando ali algumas questões de mudança, né? Eu vi que você traz também uma literatura bem seminal ali, né? Do pensamento de mudança, pensando até trazendo, acho que para uma reflexão mais recente, né? Que é a questão, acho que da pandemia também, pensando nos seus achados para o momento, né? O impacto que a pandemia teve, talvez, nessa percepção que as pessoas tinham, né, antes. Então, acho que, pelo menos agora, assim, para começar suas colocações aí, né, o pedaço que esse trabalho pega, né, dessa tese, e pegando já para os achados também essa questão de como essa parte, né, das carreiras na cidade e as questões pós-pandêmicas aí, o que trouxe de diferente também para sua pesquisa, tá bom? Por favor. Obrigada, professora. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Primeiramente, quero dizer que eu me excedi ali do tempo e já me desculpa, eu sou geralmente bem britânica nesse sentido, assim, mas acabei na loucura da tese, né, contextualizando. Eu
agora eu sou doutora, né? Quando eu fiz, ainda estava construindo a tese. Esse foi uma das primeiras versões desse artigo. Eu submeti lá no comecinho, né? Então já sofreu alguns ajustes, mas não substanciais. Tu perguntaste para falar mais assim sobre o contexto de como eu comecei essa abordagem, da onde veio essa ideia, né? Então, assim, lá na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente tem muito essa pegada dos estudos de carreira, de focar no contexto, e eu sempre busquei abordagens mais inovadoras, né, mais contemporâneas, porque eu entendo que a teoria de ecossistema de carreira, por exemplo, ela parte dessa complexidade e ela dá uma lente desse todo interconectado, que é como as coisas são hoje, basicamente tudo, né, impacta ali, o mundo globalizado. Então, foi uma das inovações que a gente buscou trazer teórica. Na tese, pensando no contexto da tese, né, como é que foi? A gente fez essa pesquisa narrativa, a minha tese ela é em formato de artigos, tá? Ela foi feita toda em formato de artigo, então tem 2 artigos teóricos que fundamentam e 2 artigos empíricos. A minha ideia foi, com o artigo teórico, embasar essa questão, né, do ecossistema de carreira e carreira sustentável, que eu também uso para olhar, tipo, carreiras em contexto. E aí, esse artigo, ele é o primeiro empírico de uma sequência que primeiro olha o macro, né? Meu objetivo era olhar esses movimentos, entender a carreira dos profissionais de turismo nessa inter-relação contextual. E também, eu dei um olhar muito de carreira, mas poderia ser uma tese sobre Porto Alegre, sobre a cidade, sobre o olhar do turismo também, né? Mas a gente vai indo por esses lados. E aí, esse artigo em especial, eu tinha a ideia de olhar o macro para ver no segundo artigo especificamente o micro. Se fosse uma tese convencional, digamos, eu teria abordado primeiro essa questão mais macrocontextual, né? E daí indo afunilando para as carreiras. E aí a gente teve essa pegada aí do ecossistema como algo como um todo. E pensando na pandemia, também isso foi como eu comecei meu doutorado em 2018. Então, quando eu defendi meu projeto em 2020, na URGS nós temos a defesa de projeto, qualificação, eu meio que eu sabia que eu queria estudar sustentabilidade, essa ideia, né? E eu não sabia como, qual público, né? E aí, com a pandemia, eu pensei, bom, eu quero pegar algo que está se modificando, algo que está acontecendo. E eu já venho de umas produções no turismo, mas mais outra pegada, turismo voluntário, outra viés, né? E aí eu pensei, bom, como é que eu vou deixar ignorar a pandemia num contexto de tese, né? Sendo cientista social. Então, eu pensei, bom, vou ter que fazer uma pesquisa que olhe para isso de alguma forma, ainda que não seja o principal, porque vai aparecer. E aí foi isso, aí a gente viu esses movimentos, né, óbvio, eu poderia entrar pela demissão, poderia entrar por vários olhares aí também, que a gente cita muito, né, é um trabalho, o turismo ele é precarizado em si. E tem uma outra questão que essas teorias, ecossistema, carreira sustentável que nós usamos, elas são eurocentristas, então tu olhar isso para um contexto que é em si precarizado, o turismo, né, de pandemia foi uma forma, assim, em transformação, foi uma forma, assim, de abrasileirar essas perspectivas, né, trazer para nossa realidade. E a pandemia foi um reflexo, né, como eu te falei, agora passou o time, né? Pensando assim em tempo de tese, o que eu gostaria de ter feito? Uma terceira onda de estudos, né? Porque eu fiz a pesquisa em 2020, eu fui para a Holanda no doutorado sanduíche, continuei fazendo à distância, repliquei o estudo em Amsterdã, e o que seria o ideal, né? Pegar o pré, o durante, eu peguei o final, a transformação, e depois um terceiro ciclo pós, para fazer essa linha, né, de 3 momentos, digamos assim. Só que não foi possível, porque eu tive que defender a tese, né? Então, para estudos futuros, assim, eu pretendo fazer um terceiro round, assim. Então, tem isso aqui, né? Esses momentos, porque a narrativa, ela também olha para o passado. Então, eu consegui articular esse passado, trazer para um presente de pandemia, e pensando num futuro, né? A gente já consegue ver algumas coisas, tipo esses novos nichos, eles se consolidaram, Porto Alegre deu um up no turismo justamente para movimentar a economia pós-pandemia. Então, eles estão fazendo isso como geração de emprego, com várias infraestruturas. Então, tem um terceiro momento aí que eu gostaria de investigar. E aí eu coloquei na minha tese como caminho futuro. Então, né, um pós-doc, até que eu vou entrar agora também ali na URGS, para olhar essas questões, né? E replicar o estudo na Holanda também. E estando lá, eu vi que a cidade tinha tudo a ver. Eu vi que a Holanda lidava com a pandemia de um jeito, né, o lockdown lá, Porto Alegre de outro, e como isso afetava as diversas carreiras
E Holanda era muito turística, né? Amsterdã, que eu estudei, né? Muito turística, era over-tourism, era tipo turismo em excesso, e Porto Alegre era sem turismo. Então, olhando esses movimentos, assim, foi me despertando para o olhar contextual, né? E, por fim, originou esse artigo. Ai, muito legal. Lendo, até, né, lendo e pensando, né, um pouco também aqui na nossa sessão, até me veio isso, né, da questão da comparação. Então, saber que você já está nesse caminho é muito bacana. Parabéns mesmo aí pelo trabalho. E, assim, você já tem publicação também, né, de parte desse trabalho, que ou ainda está em caminho, que eu sugiro fortemente para você também encaminhar para publicações, tá bom? Que acho que é um campo legal, porque ele acaba sendo bem interdisciplinar também, né? Você traz uma abordagem que para a gente da gestão faz muito sentido, mas foi o que você colocou no início, né? Para o turismo faz sentido, para pensar política pública faz sentido, então acho que você conseguiu pegar uma temática aí bem legal, né? Acho que bem relevante. Então, parabéns aí pelas escolhas também. Obrigada. E sim, pretendo. Eu sempre fui. Eu vou até meio utilitarista até nas escolhas também, porque eu penso que o turismo ele é interdisciplinar com a ADM, bem isso que tu falaste, né? Então, amplia as possibilidades de publicação. Obrigada verdade. pelas considerações. Tá certo. Pessoal, Rafaela, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu tinha feito aqui as duas questões realmente que a Camila aqui já mencionou, toda a questão de comparar com região, porque enquanto eu lia, eu pensava muito na diferença do turismo que ela descreve ali com, né, de negócios, e o nosso turismo aqui, que é de praias, né, do Nordeste. Então, eu fiquei pensando, ela deve fazer alguma coisa, ela deve ter alguma coisa assim. E o outro realmente foi esse traço temporal que eu fiquei me perguntando se tu ia fazer, porque justamente a sustentabilidade, ela pega um dos vieses, é a questão do tempo, e tu pretende replicar novamente, né, para ver essas diferenças. Assim. E eu fiquei bem interessada também nessa questão do que pós-pandemia, de como que está se restabelecendo. E aí tu pretende fazer com as mesmas pessoas? A replicação, se eu fosse, né, eu pretenderia pegar os mesmos para dar uma continuidade, né? E até, Rafa, a gente pode fazer aí também, pode fazer multicêntrico, pegar os diferentes turismos, né? Já me coloco à disposição, porque essas abordagens, eu acho que o estudo comparativo ele é muito bacana, até para não ficar numa coisa, não digo que é muito específico, porque ele dá a própria lente teórica é uma contribuição, né, do estudo e dos desdobramentos, assim, mas para ter parece que falta mesmo, né, para dar uma fechada, assim, e complementada. Então, até me coloco à disposição aí, se quiser fazer uma parceria. A gente pode fazer essa parceria, sim. Obrigada. Muito bom, o evento já gerando conexões. Essa é uma ideia também, né, de eventos que nem o SEMEAD, então acho que é bem válido a gente também, né, fazer essa troca. Outra coisa que eu percebi, assim, só aproveitando aqui a intervenção, é que a nossa sessão, ela tá bem, né, vocês veem que ela abrangeu bastante uma representatividade aqui do Brasil, né? Então, a gente tem Nordeste, a gente tem Sul, tem a região Central, então, muito bacana ter esses pontos de vista, né? Porque o nosso país é tão grande, tantas possibilidades, né? Que acho que é legal a gente ter esses pontos representados também, né? Então, bacana. Mais algum comentário? A gente pode passar para o próximo. Então, vamos lá. Na nossa sequência, o próximo seria o trabalho das indústrias plásticas, né? Que acho que realmente não entrou ninguém, né? Mas... Professora, a Stephanie, eu acho que ela é, né, Stephanie? Entrou agora? Entrei agora, consegui entrar agora. Que bom. Então, bem-vinda, Stephanie, tudo bem? A gente assistiu aqui a apresentação de vocês. Bem, eu acho que do trabalho de vocês, uma coisa que eu achei bem interessante foi a questão assim, vocês trazem, né, a questão da abordagem das competências ali, né? Mas eu acho que o ponto
alto, digamos assim, do trabalho de vocês é realmente trazer essa, acho que a questão da proposta do curso, né? De uma formação específica ali para os trabalhadores, né? E assim, pensando nessa pauta, eu gostaria que você comentasse aqui um pouco com a gente, né? Assim, eu acho que essa parte é bem legal, né? Da gente conseguir fazer trabalhos que gerem realmente reflexões e mais do que isso, que gerem soluções, né? Então, acho que essa, né? Acho que essa é uma contribuição mesmo que vocês trouxeram, que eu achei que foi bem bacana. Vocês trazem alguns dados também, né? De profissionais do setor, e assim, eu enfim, na família já tive pessoas que lidavam com esse setor, mas da parte mais industrial, assim, fornecendo maquinário para esse setor. Então, eu cheguei a participar de feira, né, dos sindicatos dos plásticos e tal, e são perspectivas bem interessantes, né? É um setor que realmente movimenta muito, e acho que assim, né, o estudo focado nesse setor com certeza faz muito sentido. Eu queria ouvir um pouco de você, né, representando aqui o grupo, sobre como vocês estão inseridos nesse contexto, né? E um pouco também da percepção de vocês, né? De como que surgiu essa questão da sugestão mesmo para esses pontos de formação, para esse curso específico, que acho que é interessante a gente ouvir um pouquinho mais desse ponto também, de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Certo. Antes de mais nada, eu peço desculpa por só entrar agora. E também peço desculpa por estar no celular, porque eu tentei, não consigo ligar a câmera, tentei de tudo para entrar no meu computador, mas parece que quando não quer funcionar, não funciona. Então, desculpa, não é falta de valorizar os demais trabalhos de modo nenhum. Então, esse trabalho, ele tem uma professora, que é a professora Ivone, que é uma das autoras. Ela faz um trabalho legal, assim, com jovens, né? Ela é professora de graduação também, que muitas vezes a gente acaba pegando pessoas mais jovens na turma de graduação, né? E aí, por convívio mesmo, ela soube desse problema, né? Que acontecia na indústria, dessa falta de capacidade mesmo, né? Não sei se assim, falta de ter as habilidades necessárias para desempenhar a função. E daí ela ficou realmente, como ela é da região, ela ficou realmente assim, poxa, a gente que é do ensino, a gente pode ajudar, né? A gente deve ajudar, né? Então, ela apresentou essa proposta, a gente participa do grupo de pesquisa, que é o Greens, que é de sustentabilidade, mas, de certa forma, questão de emprego não deixa de ser, né? É uma questão de sustentabilidade. É um termo bem amplo, né? Que envolve muitas áreas. E aí, a gente começou a fazer esse artigo. E ele é bem interessante justamente porque pela contribuição tão forte, né? Um dos, assim, eu sou pesquisadora há uns 10 anos, mas poucas pesquisas a gente teve uma contribuição tão forte. Porque às vezes, né? Às vezes a gente fica muito na teoria, e ali é muita prática, e é muito resolver o problema que a indústria realmente estava tendo, está ainda, porque ainda está em processo, né? Uma coisa uma percepção pessoal minha mesmo, Stephanie, é que eu sabia a importância dos cursos técnicos, mas eu não sabia tanto, sabe? Porque para mim eu tinha mais como graduação, especialização como uma opção. Mas
ali ouvindo as respostas, né, das entrevistas, você vê como tem atividades que são importantíssimas, né, para a economia do país, que não é ensinado em graduação e precisa de um curso de especialização, né? Então, precisa das escolas técnicas também. E aí me fez dar muito mais valor ainda, porque o que a gente faz nesses casos, né? Tem que desenvolver os cursos técnicos, não tem jeito. Então, assim, foi bem bacana as entrevistas, porque eles foram bem... A maioria, né? Teve um ou dois ali que não quis responder bem exatamente o que a gente queria, né? Não sei se pela apresentação dá para perceber, mas pelo texto escrito, sim. Que tem todos os resultados e tal, né? Mas a maioria contribuiu muito para a pesquisa. E a gente conseguiu mapear quais as habilidades que precisava para desempenhar as tarefas que haviam vagas para ser preenchidas, né? E qual os jovens, né? A questão de idade, né? Faixa etária que precisava dessas instruções, né? Foi um mapeamento bem completo, bem legal, que conseguiu dar embasamento para uma proposta de curso, né? E essa proposta, no artigo, a gente parou na proposta de curso, né? Mas esse artigo, ele parou, deve ter uns 2, 3 meses que a gente concluiu ele. Eu não lembro bem quando foi a submissão do CIMIAD. A gente parou quando a gente submeteu para o CIMIAD. Mas de lá para cá, ele está começando a ser implementado já. Então, talvez a gente possa fazer até uma continuação do artigo com outros resultados ainda, sabe? Porque aí a gente conseguiu encontrar instituições de ensino que tivesse interesse em realmente fazer aquele curso acontecer, né? Justamente pelo impacto, né, que vai ter social e econômico para a região. Então, agora o curso está começando a ser implementado e é uma alegria enorme, né? Uma alegria enorme para a gente, como pesquisador, ver acontecer assim na prática o que a gente escreve, né? Mesmo porque acaba que assim, vocês fazem uma ponte entre um campo que tem possibilidades de trabalho, né, de emprego, né? E jovens, né, que estão se inseridos no mercado de trabalho. Então, acho que né, como você trouxe, é uma questão social também, né? Que você resolve ali uma questão de gestão, você ajuda a resolver uma questão social, e acho que o próprio conhecimento, né, talvez até dos jovens saberem que é uma área que emprega, pode trazer mais pessoas interessadas a fazer essa formação, né? Então, acho que esse cobre um aspecto interessante, né? E cobre a gente sabe, né, que o Brasil, ele é desigual, né? Não dá para dizer que todo jovem consegue ficar estudando, depois, né, com toda dedicação total ao seu segundo grau, e com dedicação total à sua faculdade. Não é assim, né, a nossa realidade. Então, pode ser a realidade de alguns, mas não é de muitos. A maioria precisa trabalhar junto com os seus estudos, né? Então, assim, um curso técnico como esse, ele já possibilita, né, que a pessoa possa estar empregado. E de repente ali mesmo crescer, depois se for fazer uma graduação, etc, né? Então ele já promove essa intenção. É um ponto de partida muito bom, muito bem. Parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela equipe também. Obrigada. Enfim, deu certo, conseguiu entrar na sessão, tá ótimo, deu para compartilhar, né? Perfeito. Para alguém quer fazer mais algum comentário, alguma colocação, para a gente já seguir para o trabalho da Rafaela e da Valéria? Eu queria parabenizar, né, Stephanie,
eu senti um pouco de falta da contextualização de que era de fato a indústria, assim, qual era o ramo em si, né? E aí, o que eu queria saber dela era questão do curso, né, dos moldes da proposta. Eu queria saber como é que ele foi elaborado, se tinha alguém do setor pedagógico, como é que vocês fizeram, porque eu fiquei curiosa ali, está tudo bem estruturado e tal, mas como foi a decisão do período, que seria o curso, como é que isso aconteceu? Então, a contextualização, acho que na apresentação está um pouco rasa, tá vendo? No artigo completo acho que tem um texto só para falar da indústria, né? É uma indústria muito forte no Brasil, mas principalmente nessa região. Então, emprega muita gente na região. Não sei te dizer um percentual agora de cabeça, mas é muita gente. E o curso, sim, o curso aí, ele, claro, foi projetado por profissionais, né, da área educacional, né, tanto que a pesquisa foi feita por profissionais da área educacional, né, então, quando essa professora Ivone, ela ficou sabendo desse problema, ela preparou uma equipe, né, para isso. Mas assim, o artigo, ele parou mais ou menos na proposta e que foi elaborado boa parte por ela, pela professora Ivone, que ela tem, assim, muita experiência. Mas nesse processo de colocar em prática, aí tem uma equipe bem maior, né? Talvez na continuação desse artigo vai ter mais detalhes de como ele foi implementado, porque aí é uma proposta que a gente que tem muita experiência no ensino, que nem no caso dela que já dá aula há muitos anos, ela conseguiu estruturar, mas para implementar daí precisa de uma de outra equipe, né? Tanto que eu nem estou participando da implementação agora, porque aí agora eu estou meio em fase de qualificar e dessa segunda parte eu não estou conseguindo participar, sabe? Mas já é outra equipe de trabalho, assim, totalmente capacitada para isso. Não sei se respondi. Certo, legal. Bem, para a gente conseguir cumprir aqui nosso tempo, né, sem problemas, vamos então para o comentário do trabalho 4, né, que representado aqui, né, Rafael e Valéria, que é do trabalho sobre profissionais de TI, né, eu sou um camaleão, né? E aí vocês trazem um ponto bem interessante, que assim, que na verdade é um confronto com alguns estereótipos que a gente tem da parte de profissionais de TI, né? Que é, por exemplo, vocês trazem a questão da fragilidade ali do vínculo empregatício, e assim, quando a gente fala de profissionais de TI por achismo, a gente sempre fala, o pessoal pula muito de trabalho, vai para onde está pagando mais, né? Mas é legal que vocês trazem a parte do que eles valorizam, né? Da pesquisa ali, né? Do que eles colocaram como importante, do que eles valorizam, e que às vezes é um pouco de contrassenso, né? E aí eu queria ouvir um pouco, né, de vocês sobre essa questão, né? Sobre assim, a parte ali daquela, né, que vocês falam bastante também sobre a questão da autodireção, né? Queria ouvir um pouquinho de vocês, né, sobre essa discussão do que vocês conseguiram mapear, né? Falando aqui com um pouquinho mais de detalhes. Perfeito. Bom dia novamente a todos. Eu vou falando aqui, a Rafa quiser me complementar, lembrar, porque são vários aspectos, a gente se esquece de algum detalhe importante, enfim. Mas foi um trabalho bastante interessante, né? Porque eu creio que eu e a Rafaela e a professora Ana Paula, nós fomos muito felizes com o embasamento teórico que nós encontramos, que pôde exatamente nos dar essa visão
maior, né, sobre esse vínculo do profissional de tecnologia da informação e esse perfil que eles têm, né, de proteano, né, como a gente fala no artigo, e está embasado por essa teoria. Nós verificamos esse vínculo, né, e essa fragilidade que eles têm, algo bem pertinente do profissional de TI, né, da carreira deles, devido a esse mercado na área de tecnologia está aquecido, né, e é algo que a gente pode ver que não é fixo, pode ser sazonal. Depois eu até vou conversar com a Rafaela posteriormente, porque já está apontando outras ideias, porque o que a gente percebe aí é que com a guerra, a Europa já está começando a ter novos processos referentes a esses profissionais de TI. Eu tenho, né, a Rafaela também tem amigos, colegas de TI que moram fora, e a gente já está começando a ter essa percepção que o contexto mudou, né, o mercado de TI ele está, devido à guerra e a alguns detalhes que estão acontecendo lá no lado europeu, mas especificamente está respingando aqui no Brasil, esse aquecimento está diminuindo, a tendência é que respingue mais ainda aqui no Brasil. Alguns profissionais de TI já está iniciando, né, algumas grandes empresas como a Microsoft, a Facebook já estão iniciando um processo de demissão. A gente já está vendo o retorno de alguns profissionais para os seus países natais, né? Alguns retornando aí para o Brasil e demais. Então, assim, a gente vê que é algo também muito a ver com o contexto, né? Esse aquecimento do mercado, e que talvez muito em breve, devido a esse respingo da guerra lá na Europa, a gente pode estar já com outra visão do que eu e a Rafaela encontramos aqui nesse artigo. Enfim, mas falando do artigo propriamente, né? Isso foi um adendo aí, um parênteses sobre um futuro aí que a gente já pode estar analisando devido a mudanças de contexto. O que a Rafaela e a professora Ana Paula identificamos é exatamente como você falou, um quebra de paradigmas em alguns aspectos referente a esses profissionais, né? Assim, a questão da dinamicidade, né? Eu vou contar aqui para vocês os que a gente, né, todos foram muito importantes e todos os elementos que emergiram foram muito pontuados, mas aqueles que mais, né, foram mais latentes, e eu vou comentar aqui com vocês, que foi a questão da dinamicidade, né, que a gente percebe nesses profissionais, o que, de certa maneira, é um quebra de paradigma, porque a gente tende a entender os profissionais da área de TI como aquele estigma do pessoal que está ali sentado no computador, trabalhando sozinho e que vai recebendo as demandas, fazendo os processos, entregando seus resultados, né? Mas o que a gente percebe é que por trás são pessoas extremamente qualificadas, né, e que exigem das organizações nas quais eles trabalham essa dinamicidade, né, aspectos motivacionais que estejam a todo momento estimulando eles a um trabalho e no qual eles respondam positivamente a esse trabalho, né? Então, foi algo bastante interessante, bastante forte, né, que a gente percebeu ao pesquisar esses profissionais. Diga-se de passagem, como vocês devem ter visto no artigo na íntegra, são profissionais que trabalham com empresas estrangeiras, são profissionais que trabalham aqui, mas estão vinculados a empresas de fora, profissionais de serviço público brasileiro, enfim. Eu achei também enriquecedor essa totalidade, esse mix que a gente conseguiu, não só um perfil profissional, né, de uma categoria só, o que fez a gente conseguir ter essa análise maior do perfil deles. Outro elemento muito forte, né, Rafaela, que a gente conseguiu identificar foi esse equilíbrio de interesses deles entre o trabalho e seus interesses pessoais, né? Eles valorizam muito essa questão, eles são profissionais super dispostos a colaborar, mas que até certo ponto o trabalho ele não entre, né, nos interesses pessoais, né, e na vida pessoal desses profissionais, né? Então a gente viu aí que uma grande valorização nesse aspecto. Outro ponto que nós identificamos, que para mim, creio que para a Rafaela também foi uma grande surpresa, foi porque eles têm esse perfil proteano, né, de movimentar-se de acordo com
com a conveniência deles dentro do mercado dessas organizações, mas que emergiu também na fala deles uma certa valorização por a estabilidade. Mas qual seria essa estabilidade, Valéria? Não seria uma estabilidade na organização em si, apesar de nós termos ouvido falas nesses aspectos, mas sim uma estabilidade financeira. E a gente percebeu isso à medida que esse profissional vai ficando mais velho, né? Os mais jovens, né, que talvez não tenham uma estrutura familiar, enfim, e outros aspectos importantes para serem ancorados no financeiro, a gente viu uma dinamicidade nessa questão maior, né, e não tanta valorização de aspectos financeiros, apesar de ser importante, né? Mas a gente viu assim de profissionais que já estão da metade da carreira, enfim, já tem aí uma maturidade de carreira, essa busca pela estabilidade financeira, tá certo? E outro ponto também, né, para mim, é a questão da com os pares, né? Assim, eu não sei se é algo que está muito forte eles estarem, em sua grande maioria, quase praticamente 100%, né, Rafa? A Rafaela quer falar. Eu queria só falar essa questão da estabilidade, assim, também ficou muito... fica, por exemplo, alguns queriam ter a possibilidade de ser sócio do startup em qual trabalho, então isso também era uma questão de estabilidade, eles querem crescer, mas também querem servir de certa forma, assim, e só falando rapidinho, assim, que a gente já estourou, assim, o tempo, o que ficou para mim, assim, a gente esperava encontrar um perfil proteano dos trabalhadores, e acabou que a gente encontrou que essas empresas, elas precisaram se adaptar, assim, acabaram que elas criaram perfis proteanos, e aí a própria literatura já começa a falar em empresas proteanas, para que tenham um trabalho flexível, que eles possam trabalhar de casa, para que eles possam ir no dia que ficarem melhor, para entregar conforme o horário que for melhor para eles. Então, as empresas acabaram fornecendo subsídios para reter esse profissional, né? E aí acabaram criando perfis proteanos na própria empresa. E aí a gente traz até, a Valéria apresentou, uma comparação entre empresas que ainda têm um perfil tradicional, e essas tendem a reter menos, e essas que já estão migrando para um perfil mais proteano, e aí retendo esse profissional, buscando reter esse profissional que está sempre tão dinâmico e sempre buscando novas experiências. Assim. Ótimo, Rafa. Era o último ponto aqui que eu ia falar, exatamente, você complementou brilhantemente, exatamente essa adaptação das organizações a esse perfil, de modo a não perder esses talentos, né? E que o mercado está aquecido, então a organização que não se atenta a esses aspectos, ela vai perder e muito, né? E, enfim, foi isso, assim, foi um grande prazer fazer esse trabalho foi um trabalho que atendeu aí as nossas expectativas, interesses, a Rafaela trabalhando mais com a carreira, e eu já trabalhando mais com os profissionais de TI, né, que vai ser o público da minha tese, então aí a gente conseguiu juntar, fazer um trabalho bem legal, eu creio que vai dar bons frutos. Obrigada. Muito bacana. Só aí vamos já para o fechamento, né, para a gente não estourar de mais tempo, mas assim, essa fala final de vocês foi bem legal, porque eu já trabalhei com muitas pessoas de RH, né? Já fui RH por um bom tempo, trabalhei com muitas pessoas de RH, e uma das dores, né, do RH, do setor de tecnologia, é realmente trazer subsídios para conseguir reter esses profissionais, né? Então, eu acho que vocês trazem um ponto aqui também interessante que pode contribuir para essa parte. Então, também parabéns pelo trabalho, né? Parabéns para todos os trabalhos. A gente vai já seguir aqui para o encerramento, mas, enfim, se vocês quiserem ainda, né, fazer mais alguma pergunta, mais alguma colocação, a gente pode fazer, só para, né, quem precisar eventualmente já pular para alguma outra sessão, fique à vontade. Só lembrando novamente, por gentileza, quem ainda não respondeu, acessar o link aqui da nossa sessão e responder. A Rafaela colocou de novo aqui no chat para a gente. Agradeço a participação de vocês e incentivo também, né, que vocês participem aqui
do evento em outras sessões, aproveitem as salas de network, aproveitem as keynote speakers. Agradeço mais uma vez aqui a companhia, né, nessa manhã. Acho que é uma temática que foi comum em todos os trabalhos, então tenho certeza que todo mundo saiu com algum insight novo aqui, né? E acho que essa é a colaboração que apresentações acadêmicas podem trazer para a gente, né? Aproveitem também os feedbacks que vocês tiveram ali no momento da submissão do trabalho de vocês, para trazer algum ponto de melhoria, né? Trazer algum ajuste ali no artigo, e continuem as pesquisas, sigam para a publicação. É assim que a gente vai conseguir construir aqui uma colaboração acadêmica mais relevante, né, para o nosso país. Acho que um pouquinho do nosso trabalho, né, também pode fazer a diferença lá na frente, né? Então, acho que é isso. Rafaela, mais algum ponto? A gente pode dar a sessão aqui por encerrada. Acho que a gente pode encerrar. É só convidar para quem quiser continuar a sessão de network, eu coloquei o link, e relembrando para avaliarem a sessão, é muito importante para todo o SEMEAD, né, e para os próximos anos que virão também. Tá certo, é isso aí. Sessão encerrada, então. Muito obrigada. Ótimo conhecê-las e espero encontrar vocês aí em próximas sessões novamente. Obrigada, gente. Um abraço, Obrigada a até todos. mais. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.